A violência conjugal contra o homem. Mulheres e homens, sejam bem-vindos a essa live que tem como intuito divulgar um assunto que não é muito comentado nas redes sociais e na sociedade, né? Muito menos na mídia. Encaminhe essa live para outras pessoas que estejam preparados para ter essa conversa, porque o assunto aqui é um assunto que vai trazer à tona aí sentimentos, emoções. A gente não está aqui querendo causar nenhum problema contra as mulheres, mas a gente está querendo expor uma realidade que poucas pessoas têm conhecimento, poucas pessoas falam sobre isso. A gente vai responder uma pergunta importante: por que após 60 anos de feminismo no Brasil, a violência entre os casais só faz aumentar? O que está acontecendo dentro da sociedade que a gente vê, né? Relacionamento não é de um, não, né, gente? Relacionamento é de dois. Então, se existe uma questão em relação ao relacionamento, a gente precisa analisar profundamente o que está acontecendo. E o homem pode ser responsável como pode ser vítima, né? Então, assim, a autorresponsabilidade, ela é importante. Terezinha, como está? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoas. Boa tarde. Olha, todos sejam muito bem-vindos. Vou agradecer a presença de todos nessa tarde de verão, né? Todo mundo poderia estar na praia, sei lá, passeando, então com suas famílias, mas esse assunto ele é muito importante porque tem a ver com família, né? De como que a gente vai ter um bem-estar, como que a gente pode promover um bem-estar verdadeiro nas famílias. E aí eu trouxe então para estar comigo essa tarde, essa noite, início de noite, a psicóloga Terezinha, que vai nos explicar, vai falar para a gente aqui, vai comentar o trabalho que ela fez, trabalho de conclusão de curso, onde ela trouxe esse tema tão pertinente aí. Essa live ela não está direcionada somente para homens. Se você conhece alguma mulher que esteja preparada para ouvir algumas verdades, então chame ela aí para a live, aperta essa setinha aí, ó, envia para as pessoas, tá? E vou pedir também o seguinte: se você quer que sua pergunta seja vista aqui pela gente, coloque aqui na caixinha, tem um balãozinho com uma interrogação ali, embaixo ali da Terezinha, para você escrever sua dúvida. Isso é muito importante porque a gente vai conseguir fazer com que a, a sua dúvida seja lida e respondida aqui. E a gente vai estar interagindo com vocês ao longo dessa live, que vai durar por volta de 1h20, 1h30. Maravilha? Terezinha, muito obrigada por estar aqui. E gostaria de que você se apresentasse um pouco mais para a gente, né, para os meus seguidores conhecer você. Conta para a gente, Terezinha, quem é a Terezinha? Oi, gente, boa noite, boa tarde para todo mundo. A Terezinha é uma mãe de família, uma psicóloga, uma pessoa que sempre foi apaixonada por seres humanos, e eu era absolutamente encantada pelo fato de as pessoas serem indivíduos. Então eu era apaixonada por essa ideia. Eu sempre pensava, nossa, 7 bilhões de habitantes no planeta, 8 bilhões de habitantes no planeta, e só tem uma Terezinha, só tem uma Larissa. Cada pessoa é única no mundo. Aí, há mais ou menos 20 anos atrás, mais ou menos isso, talvez um pouquinho menos, na época do Orkut ainda, eu encontrei um pessoal e comecei a fazer umas leituras, me adentrei à filosofia, comecei a me apaixonar por filosofia, e aí eu descobri que, a despeito de sermos indivíduos, cada pessoa ser única, na sociedade tinha um padrão de comportamento que era típico de mulheres e um padrão de comportamento que era típico de homens. E aí eu, né, quis adentrar isso, aprofundar nisso, e como sempre fui uma pessoa muito
eu era muito curiosa, sempre fui, ainda sou, né? Sou muito, muito curiosa. E eu prestava atenção ali na minha família, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai. Eu fui criada com 3 irmãos de sangue e um que minha mãe adotou depois, então 4 irmãos homens, só eu de menina. Fui criada no meio deles, e outro dia vendo uma live também sobre esse assunto, a moça estava falando que talvez o fato dela ter sido criada só no meio de homens facilitava para ela ter um pouquinho do entendimento de como o homem pensava. Então, para mim também eu acho que é assim. Como eu fui criada bastante no meio de muitos homens, aí eu tive pai, muitos irmãos, bastante primos, amigos, depois professores, e depois é, marido, filho, genro. Então, tem muitos homens à minha volta. Então, eu acho que isso tudo, a minha convivência com muitos homens, faz com que eu tenha essa veia para olhar para o problema deles, que não é pouco, é muito. Para olhar e eu queria, antes de qualquer coisa, lembrar aqui que nós duas, eu e a Larissa, a gente não está colocando de lado o sofrimento das mulheres. A gente não está falando mulheres não sofrem. Sim, sofrem, mas já tem muita gente, muita política, muitas pessoas para olhar para esse problema. Então a gente só está olhando o outro lado, o outro lado da moeda, porque é uma moeda só é outro lado, e é esse viés que a gente está olhando da problematização do homem na conjugalidade. E, inclusive, você discorre muito bem isso no seu TCC, né, no seu trabalho de conclusão de curso, quando você cita os autores que já falam sobre isso também, né? Então, assim, existe um excesso de informação, um excesso que nos satura. Então, nosso entendimento, todo momento, enquanto sociedade, é que a mulher é a vítima, é a coitada, é a que mais sofre, e talvez seja realmente a maior vítima em relação à violência física, mas isso não chega necessariamente a ser uma verdade quando a gente fala das dinâmicas dentro do casal, né? E aí a gente vai falar sobre isso logo mais. Mas vamos lá, como é que você chegou nesse TCC aí? Por que você resolveu falar sobre a violência conjugal contra o homem? Lá no seu TCC? O que animou você a escrever sobre isso? Então, essa decisão, Larissa, eu tomei lá há 20 anos atrás, quando eu sou muito doida, quando eu fazia parte dos grupos do Orkut ainda, olha como eu sou antiga, tem muita gente hoje, inclusive aqui na live, que não chegou nem a conhecer. Eu fazia parte dos grupos de direito dos homens e meninos, de grupos masculinistas. Eu não sou masculinista, não sou feminina, eu sou uma pessoa, uma mulher, um ser humano que ama a vida, que ama crianças, que ama mulheres e que ama os homens, e só estou olhando um viés do problema grande que tem na sociedade. Então foi lá onde eu conheci alguns grupos de homens que já estavam com esse olhar, que aí eu fui estudar, aprofundar, né? E foi lá que eu decidi. Um dia eu vou fazer uma faculdade e o meu TCC vai ser com esse tema. Eu decidi lá, e eu falava lá. E aí as pessoas, a maioria acreditava, porque eu já tinha uma veia, uma fala para essa verdade, né, desse problema do homem na conjugalidade. Então foi lá que eu decidi, e porque eu via muita coisa do tipo, e já naquela época se falava sobre isso, todo homem é um opressor, todo homem é um potencial estuprador, todo homem é agressivo, o problema das mulheres na Terra, a culpa é dos homens, e eu não concordava com isso. Por quê? Não porque só por minha causa, mas porque quando eu via alguém que falava, a culpa das mulheres sofrer na terra é dos homens, eu ia a fundo, ia perguntar, e a pessoa não tinha embasamento, porque eu não sou mente fechada, eu tenho a mente aberta. Então, eu não sou muito apegada às minhas ideias, né?
Eu tenho a mente aberta. Se você pensa diferente de mim, me convença. E aí, se você tiver argumento, se você puder trazer embasamento científico, se você puder trazer coisas que eu olhe aquilo e falo assim, não, essa pessoa tem razão, eu vou mudar de ideia. E na época eu não tinha, né? Então as pessoas eram contra os homens, achava que todos os problemas do mundo era culpa dos homens, só que não tinha embasamento ali, não me convencia. E aí, conforme É, quanto mais eu estudava, mais eu via que não era aquilo. isso, e depois de 60 anos de feminismo no Brasil, sabendo que os homens são criados por mulheres, o que, que é que está acontecendo, não é verdade? Por que que esses... Exatamente, essa foi a Por que se... pergunta que eu fiz como justificativa para o meu TCC, porque assim, a gente vê um tema, aí faz uma pergunta que vai ser respondida ali com as suas pesquisas. E a pergunta era a seguinte: por que que depois de 60 anos, 6 décadas de militância feminista, a violência na conjugalidade só aumenta? Não era para ter, pelo menos, resolvido um pouco? Não, só aumentava. Então, eu pensei, não, aí tem alguma coisa que não encaixa. E é por isso que eu adentrei bastante fundo nos estudos. Maravilha. E com certeza é é um TCC que vai virar um artigo por aí, né, Terezinha? E aí todo mundo Sim, vai poder ter acesso, porque hoje ele é privado, ele infelizmente está na esfera particular, mas daqui a pouco a gente vai, ela vai conseguir publicar um artigo e em breve a gente vai estar divulgando aí toda essa pesquisa que ela fez, com bastante bibliografia, e está bem cadente, está bem interessante. E a gente pode conversar um pouco mais aqui sobre o que acontece, né, dentro do casal, como é que são essas relações aí, lá dentro da convivência conjugal. Me fala um pouco assim, o que você escreveu sobre a questão da violência na mulher? O que seria assim o termo, como que a gente pode conceituar a violência e como que a violência é vista na sociedade? em primeiro plano, eu falo a grosso modo, uma visão superficial, a sociedade vê, se a gente falar a frase violência na conjugalidade, as pessoas nem vai saber muito o que é, mas se a gente falar violência doméstica, o que é que vem na cabeça das pessoas? Homem agressor e mulher vítima, né? Como a sociedade colocou uma aura de santidade na mulher, que se a gente for estudar, não tem. Por quê? Porque violência e agressividade não é questão de gênero, é intrínseco ao ser humano, é do ser humano. E violência física, agressão, é caso de polícia, não é questão de gênero, né? E eu não defendo homem violento e eu não defendo mulher violenta. Só estou aqui com um olhar e um viés da questão, que é o homem problematizado. Por quê? Porque a sociedade, ela inviabiliza o homem até se defender. Por quê? Porque se ele vai se defender, ele se complica. Por quê? Porque a sociedade já tem esse estereótipo de que o homem é violento e a mulher é fraca e a mulher é vítima. E não é assim. A mulher, no âmbito da violência psicológica, no terreno, né, emocional, ela supera em muito o homem, né? O homem não tem esse suporte. O homem tem a força física e a mulher tem a força emocional e psicológica, entendeu? Então, Sim. e tudo que eu estou falando aqui não é regra absoluta, também não é exceção. Ó, é mais ou menos meio a meio aí o negócio. Sim. Então, A violência. como psicóloga, como terapeuta de pessoas, preciso, né, de ter esse olhar, muitas vezes, para tratar de um homem sequelado dentro dessa conjugalidade patológica, doentia. Sim, exatamente. Só reforçando aqui, a violência ela é intrínseca ao ser humano. Ela tem a ver com a maturidade espiritual dessa pessoa. Se ela é uma pessoa mais madura, ela vai entender que qualquer ato de violência que ela ocasionar ao outro, ela está ocasionando a si mesmo, de alguma forma, porque nada
nenhuma ação, ela fica sem reação. Toda ação, ela implica numa reação. E realmente, nós mulheres temos o domínio dessa área emocional. A gente, assim, claro que não são todas, mas a gente consegue perceber mais, a gente consegue identificar muito melhor os nossos sentimentos e as nossas emoções, e a gente consegue, e nós também dominamos a área das palavras. Então, enquanto o homem não consegue responder à altura esse domínio emocional, ele vai acabar reagindo pelas vias de fato que ele domina, que é a área física, e justamente a estatística que a gente tem hoje na sociedade, que são essas mulheres que foram agredidas fisicamente, que chegam na delegacia contando os pormenores do que aconteceu, mas o início de tudo a gente não sabe o que aconteceu. A gente fica sem saber. A gente não sabe há quanto tempo está esse homem sendo minado por alguma violência, a gente não tem ideia do que aconteceu para esse homem. A gente não está querendo justificar, né, a violência do homem, mas a gente não sabe até que ponto esse homem aguentou, até quanto ele também foi agredido fisicamente, né? Porque a gente está aqui querendo ter um olhar para essa violência emocional, essa violência psicológica, que são aí várias. Você poderia citar algumas aí para a gente poder conversar sobre isso? Essas Então, violências que a mulher pratica contra o homem? isso a gente vê desde a mais tenra idade. A gente vê, por exemplo, numa família que tem um menino e tem uma menina. As famílias ensinam hoje, desde muito cedo ao menino, em mulher não se bate. Eu acho isso uma fala torta, porque não se bate em ninguém. Não se bate em homem, não se bate em mulher. Mas ensina-se ao Perfeito. menino que não se bate em mulher. Como quem diz, em homem você pode sentar a porrada, mas em mulher não. Entendeu? Então, a mulher já cresce com esse olhar e com essa proteção da sociedade, da família, de todo mundo. Outra coisa, as mulheres, elas, igual você acabou de falar, a gente tem o domínio maior, né, não, nem todas, mas a grande maioria, é uma característica da mulher, a fala. Né? A mulher fala muito mais, a mulher consegue colocar o que ela está pensando, o que ela está sentindo com muito mais facilidade, e isso é uma característica feminina. E a característica masculina, você vê que menino brinca de lutinha, menino é no corpo, é na força. Menina não, menina brinca de... É claro que Diálogo, casinho. não é regra total, mas é característica feminina. A menina pegar boneca, tentar amamentar, pegar panelinha, brincar de fazer comida, esse tipo de coisa. Então, são características que muitas vezes não é ensinada, é inata, faz parte do DNA da criança. Então, o menino, ele é muito discriminado desde muito pequeno, desde da mais tenra idade, os meninos são discriminados. E a menina cresce com essa ideia de que o homem está ali para protegê-la. E isso está no DNA da mulher, tá na mente dela, está na alma dela. E o homem para proteger a mulher. Por que é que depois de 6 décadas de militância feminista, a violência na conjugalidade aumenta? Por quê? Porque quando a sociedade olha para a violência na conjugalidade, só olha sobre o viés feminista, sobre o viés da mulher vítima. Não olha dentro e muito menos dá uma voz de fala para o homem. Não tem, entendeu? Então é nessa que esses 40% de homens que sofrem violência fica jogado às traças, ninguém olha para o problema deles. Exatamente. E, na verdade, a gente está falando aqui, você acabou de citar uma porcentagem importante, porque quando a gente fala do que a gente conhece, né, que a mulher é a vítima, a gente né, esquece que a minoria, a mulher é a maioria, mas a minoria não é uma minoria de 10%, é 40%. É muita gente. É muita gente. E, na verdade, assim, o que a gente conhece de fato,
desses 60% dessas mulheres, são as mulheres que foram agredidas fisicamente, né, em sua grande maioria, mas a gente não sabe que acontece, qual é a estatística real daquele homem que também foi agredido fisicamente, e como eu já tenho relatos de vários homens que não fizeram nada com as agressões que receberam. Eles foram agredidos psicologicamente e fisicamente e não fizeram nada sobre isso. Eles simplesmente não entendem que eles sofrem agressão. Quando eles são vítimas de ciúmes doentios, quando eles são privados, por exemplo, de sair, quando eles são mordidos, beliscados, arranhados, eles não conseguem Xingado. perceber, xingados, quando uma mulher pega o celular dele, né, e fica olhando, ou quando ela pega e manda áudio para outras pessoas, ou manda ele fazer alguma coisa, afetando a sua moral, falando de sua vida sexual, ou fazendo chantagem sexual, né, que é, por exemplo, privar ele de alguma coisa, ó, eu só faço isso se você fizer aquilo, isso é chantagem, né? E Uhum. ele tá tão envolvido ali naquele relacionamento que ele simplesmente não consegue perceber que ele vive um relacionamento tóxico com essa mulher. E muitas vezes as reações que ele tem são para poder se defender desse toxismo, dessa toxicidade, né? Uhum. E o que acontece? Esse cara não se dá conta que ele está sendo, na verdade, uma vítima desse relacionamento. Ele simplesmente Violentado. Isso que ele não, você fala faz muito sentido numa fala que eu li do Warren Farrell, que ele fala que os homens são, na verdade, acho que foi o Crivelt que falou isso, no livro O Mito da Fragilidade Feminina. Ele fala que os homens são tão discriminados que nem eles próprios percebem ou sabem que estão sendo discriminados. Um exemplo, e esse é bem bacana, que eu falo assim, esse é um exemplo, assim que quando eu estava fazendo o TCC e pesquisando, a gente pesquisou a fundo mesmo, inclusive indo em instituições de menores abandonados, de crianças vítimas de violência, essas coisas. E aí eu percebi lá, de fato, que isso que o cara falou no livro é muito verdade. Porque, assim, essa fala de que a mulher, ela fica muito mais tempo com os filhos. Então, por isso, como ela convive mais com as crianças, 90% da violência e agressão que as crianças sofrem é perpetrada pela mãe. E você não vê ninguém falando que toda mulher é uma possível agressora e assassina de crianças. é Não tem verdade. essa fala. Agora, os homens, como eles aceitam essa pecha de que todo homem é um possível estuprador ou um pedófilo. Entendeu? É Porque verdade. a maioria dos casos de estupro e pedofilia é feito pelos homens. Então, colocam tudo num saco só e aí saem com essa fala absurda de que todo homem é um potencial estuprador ou que todo homem é um potencial pedófilo. Então, Exatamente. se é para ter igualdade nas falas, nas ideias, igualdade de fato, então se a maioria das mulheres das agressões contra a criança é feito pelas mães, assassinatos de criança, a maioria é feito pelas mães, porque elas convivem mais com as crianças, então toda mulher é uma possível assassina. Ninguém fala isso. E é um Não, absurdo falar isso. Não que eu queira que fale isso. É só para os homens terem ideia de como eles aceitam coisas que são muito absurdas. é isso aí. Nós somos pessoas ainda muito violentas. A gente está, como eu não sou psicóloga, né? Não sei se vocês sabem, quem me acompanha há pouco tempo, eu sou psicanalista, também sou terapeuta holística, então o meu olhar ele é um pouco mais em relação à espiritualidade, enfim, o meu tratamento ele é um tratamento complementar ao tratamento tradicional, né? Inclusive, pessoal, olha, a Terezinha atende pacientes, né?
homens e mulheres, eu também, né, estou à disposição nos nossos atendimentos. Nosso trabalho é complementar, ou seja, enquanto ela vai trabalhar algumas sequências de coisas, eu vou trabalhar outra área da pessoa, né, que é a minha parte, parte mais espiritual. Mas a gente entende o seguinte, como o ser humano, a mãe, né, o que é a mãe? Ah, a mãe é um ser divino e sublime? Pera lá, né? Se a gente colocar. É um ser Não é bem humano. assim, né? Nós somos mãe, né, Terezinha? A gente sabe que a gente tem Exato. defeitos. Nós somos pessoas, estamos Uhum. amadurecendo ainda, muitas coisas a gente já superou, outras coisas a gente ainda precisa aprender para superar. E a gente sabe muito bem das nossas limitações. E muitas vezes, quantas vezes a gente não foi injusta com o nosso filho, quantas vezes a gente foi violento com o nosso filho com relação às nossas palavras, enfim, com tantos exemplos que a gente pessoalmente pode passar, quanto mais uma pessoa que não é esclarecida, que não estuda sobre o tema, que não tem um pouco de espiritualidade, enfim, porque nós somos também, né, seres espirituais, né, tendo uma vivência terrena. E aí, a gente precisa abrir os olhos da sociedade em relação a isso. A gente não pode também ficar acreditando que toda mulher é um anjo na terra, ou que toda mulher só fala a verdade, porque isso não é bem assim, né? Recentemente eu postei um vídeo que inclusive eu te passei, lembra, Terezinha, das mulheres pedindo desculpa aos homens, porque nós, Sim. mulheres, né, fingimos, então, sexualmente, orgasmos, enfim, prazer, e aquele homem se confunde porque ele não sabe se ele está agradando ou não, enquanto mais fingida nós mulheres formos, mais confusos esses homens ficam, porque eles não conseguem interpretar o que a gente está fazendo. Então, a gente, na verdade, eu vejo assim que se a mulher fosse mais inteligente em relação a ela mesma, ao autoconhecimento interno, ela poderia muito bem fornecer a esse companheiro dela um relacionamento muito mais saudável, até para ela, né? Não é só para ele, Ter para ela qualidade de também. vida, qualidade de vida, né? Porque nós, humanos, você falou aí, eu lembrei de uma passagem bíblica. Dentro da psicologia, somos biopsicossociais e espirituais. Por quê? Porque a espiritualidade, ela usa a mente, o cérebro, como portal para adentrar a espiritualidade. Então, se você está adoecido, psicologicamente, emocionalmente, psiquicamente, a sua espiritualidade vai ser afetada. Mas não que Certo. a doença mental seja um problema da espiritualidade. Não, tem gente que até hoje tem esse tabu, ai, fulano tá com depressão, então é demônio. Não tem nada a ver, gente. Aqui, ó, o Exatamente. adoecimento, se você tem um problema no coração, você procura o cardiologista. Quebrou a perna, vai no ortopedista. Ah, deu uma dor de barriga, procura o gastro. E por que é que quando o problema é aqui, qual que é o problema de você procurar um psiquiatra, um psicólogo e tratar aqui também? Entendeu? Então, faz parte também, né, do ser humano. E aí você está falando isso, eu lembro que quando a gente tem uma expansão de consciência, quando a gente tenta entender características do homem e conhecer características femininas e saber que são complementares, porque precisa de um homem e de uma mulher para fazer um bebê. Então o bebê já nasce, né, com essas duas partes. Por que é que você vai e eu fico morrendo de pena quando eu vejo coisas que nem eu vi essa semana, que talvez acho que você mesma que postou, que o pai trabalha, né, se mata para dar estudo, para ser o provedor da família. Hoje eu li também que a mulher quando engravida e tem um filho, mesmo que ela trabalhe fora, ela tem três opções, né? Ou ela trabalha em tempo integral e deixa o bebê com alguém, ou numa creche ou numa escolinha, ou ela trabalha meio período e meio período fica com o bebê, ou ela desiste do trabalho e fica em tempo integral com o bebê. Ela tem três opções. O homem só tem três opções também, bem diferentes uma da outra. Trabalhar em tempo integral para prover a família que aumentou, trabalhar em tempo integral para prover a família que aumentou, trabalhar em tempo integral para prover a família. Ele tem três opções, entendeu? Que é trabalhar. O homem é do trabalho.
Então eu fico morrendo de pena de ver um pai assim, e aí a menina nasce, ele se desdobra, ela cresce quando ela é adolescente, ela acha que o homem é tóxico, que o homem não vale nada, que o homem é a causa de todos os problemas das mulheres. Dá uma pena, não dá? Dá uma pena, né? E com certeza a gente existe, né, esse diálogo aí das questões domésticas, enfim, né? Que às vezes o homem chega muito cansado, aí a menina fala assim: ah, meu pai nunca ajudou minha mãe em casa, minha mãe sempre estava trabalhando e meu pai estava lá jogando, estava lá vendo televisão, enfim, parece que existe um ranço, né? Mas é aquela coisa, Uhum. exatamente isso que você falou, que é uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no meu perfil, que eu não tenho falado, mas eu vou voltar a falar, que é sobre a complementariedade. Né? Qual é a função de você estar vindo para esse planeta num corpo feminino ou masculino? Porque não é possível que seja à toa, não é verdade? Existe aí uma lição para ser aprendida. Então, qual é a lição que espiritualmente precisamos aprender em relação a estarmos num corpo físico feminino? Será que é a maternidade, ser mais dócil? Cuidar das coisas do lar. E eu quero falar uma coisa assim muito importante que eu li no seu TCC, que eu lembrei agora com essa conversa, que como que os homens se arriscam, porque os trabalhos masculinos eles são muito mais pesados do que os femininos, assim, infinitamente mais pesados, eles custam a vida, né? E você grifou aqui muito bem grifado em relação à longevidade dos homens em relação às mulheres. Então, os homens se acabam de trabalhar, na verdade. Né? A gente tem aqui o nosso Uhum. privilégio de aposentarmos mais cedo, a gente tem vários privilégios, na verdade. Então, assim, desde a zona rural, onde esses homens estão na lide, lá na roça, né? Antigamente as mulheres elas não iam, elas ficavam dentro de casa, e enfim, depois a mulher começou a ir para o campo, e elas ficavam cuidando dos filhos em casa, mas os homens, eles trabalham, eles são obrigados a entrar no exército, né? A mulher não, a mulher tem o direito de entrar no exército e servir, mas os homens são obrigados, é obrigatório. Ela Aqui no tem, nosso país, a mulher sempre tem escolha, né? O homem, na maioria dos casos, são obrigados. aham, exatamente. Então, a gente tem que entender também qual é o contexto do que você está vivendo ali. Por que essa mulher ela está assim tão cansada, estressada em relação aos cuidados do lar, se ela teve um combinado prévio com esse homem que ela iria assumir certas coisas e ele assumir outras coisas. É lógico, gente, que a contribuição é necessária. Então, esse homem, ele não tem o direito, assim, né, enfim, de ficar bagunçando a casa que ela arruma. Ele pode contribuir também com as coisas, mas fortalecer os combinados iniciais nesse relacionamento conjugal, exatamente para saber quais são os papéis desse homem e dessa mulher. Porque combinado não sai caro, não é verdade? Se eu faço uma encomenda e eu quero aquela encomenda XYZ certinha, e essa pessoa que eu encomendei me cobra um valor X, tá tudo certo, é isso aí. Ela vai me entregar XYZ e eu vou pagar o valor lá que ela solicitou. Combinado não sai caro. E quando a gente tem combinado dentro do relacionamento, se por um acaso esse combinado ele for quebrado, é passível de ter violência se essa mulher não souber conduzir essa argumentação com esse homem, se ela não souber comunicar. E olha que nós somos da área da comunicação, né? Ou seja, a gente tem mais habilidade de comunicar as nossas questões, né, como mulher, mas se a mulher ela não souber comunicar, ela vai começar a fazer o quê? As chantagens, os tapas, os chutes, as grosserias, e enfim. Exatamente. Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a saber o que você está pensando e o que você está sentindo. E é para isso que a gente tem o benefício da fala, né? Então, eu escrevi outro dia que foi o Warren Farrell que falou que as mulheres não vão ouvir o que os homens não falam. Elas não vão ouvir. Então, até alguém falou para mim assim, ah, tudo bem, eu concordo contigo, só que tem hora que a gente fala, mas a pessoa não quer ouvir. Mas ainda assim, aí eu respondi para ele, eu falei assim,
mas todo o comportamento tem uma intenção. E qual é a intenção quando você fala para uma mulher que tem muita coisa que acontece com os homens que as mulheres não se dão conta? E ela fala, isso não existe, isso é mentira. Qual que é a intenção dela? É falar assim, cala a boca, não fale. E aí você se cala, você está comprando aquele peixe. Então, eu costumo dizer, não compre aquele peixe, venda o seu. Fale, coloque as coisas. Que foi o que o Aldir Gracindo, ele é maravilhoso. Eu acho ele super inteligente, estudioso, e ele é um defensor do direito dos homens e meninos. E eu perguntei para ele, né? O que é? Eu vejo tanta coisa feita contra o homem, tanta injustiça, como é que se resolve isso, né? Eu perguntei para ele. Ele falou, a primeira coisa é falando, é colocando, é discutindo, é colocando esse assunto à baila, é tirar de debaixo do tapete. E por falar de tirar de debaixo do tapete, a gente está aqui trazendo um assunto e discutindo, e não só colocando o assunto aí no ar, mas também para trazer soluções, né? Por quê? Porque relacionamentos bons e saudáveis é qualidade de vida, porque somos seres sociais, né? O homem não é uma ilha, não nasceu para ser só. Tanto que a gente precisa de duas pessoas, um homem e uma mulher, para fazer um bebê, o bebê já nasce com aquelas duas naturezas, e daí, né, para a sociedade é sempre uma troca. Então, quando a gente fala que a, a comunicação e a fala é essencial nos relacionamentos, eu gosto sempre de trazer que as pessoas, e agora eu falando aqui cientificamente como psicóloga, as pessoas não conhecem as suas próprias emoções, não sabe dar nome para os seus sentimentos. Muitas vezes a pessoa está com raiva, está com ódio, está quase explodindo, mas ela acha que está triste, que está magoada. Não é. É raiva. E a raiva é normal, gente, é natural, faz parte, intrínseca ao ser humano a raiva. Só que a raiva a gente não prevê e nem evita, mas a gente administra. Como que a gente administra a raiva? A gente olha para ela e a gente vê qual que é a base dela, porque toda raiva, ela tem uma base, ou é uma frustração, porque você queria que algo fosse de um jeito e não foi, ou você está se sentindo que a outra pessoa está te explorando, ou você está triste, ou você está se sentindo injustiçado. Procure a base. Eu estou com muita raiva. E aí você olha para a base, quando você faz isso, você já está administrando a sua raiva, você está olhando para ela. Por quê? Porque raiva, como é um sentimento inato, é uma emoção intrínseca ao ser humano e é básica, uma emoção básica, ela não fica debaixo do tapete. Se você não olha para ela e ela fica debaixo do tapete, ali na frente você vai ter um comportamento agressivo, porque ela não fica, ela vem à baila, ela vem à tona. Então é melhor você olhar para ela, ver qual que é a base dela e administrar, para que você não seja uma pessoa agressiva. Exatamente. E eu faço um trabalho aqui no meu consultório com um grupo de pessoas também, que é o trabalho de cura da criança ferida. Muitas vezes essa raiva que você sente tem uma origem lá na infância, né? Como Freud já vem nos explicando. E essa ferida infantil, ela repercute, então, dentro do seu relacionamento. Você tenta, muitas vezes, não é só raiva, né? Tem outros sentimentos aí também, mas é uma tentativa de reviver e dessa vez vai dar certo. E aí você passa por alguns comportamentos, o nosso inconsciente, ele geralmente nos controla, e aí se você não limpar e não cuidar, você vai estar sempre caindo no mesma toxicidade, nesses círculos viciosos, né, que realmente levam o ser humano ao declínio sentimental, emocional, enfim, uma depressão. Psicológica e a doença, né? A doença psicológica mesmo. Isso, 80% das doenças, as doenças físicas, elas são provenientes do emocional. Então, a gente não tem como a gente dissociar, né? O ser humano, ele é um ser
complexo, ele é um ser que a gente não tem como fazer partes, a gente tem que juntar todas as substâncias que ele compõe, né? Inclusive esse campo aí, que é o campo das emoções, dos sentimentos, das frustrações, das coisas mal resolvidas. E aí, se a pessoa não trata aquelas situações que ela viveu lá na infância, ela possivelmente vai levar para aquela dinâmica dentro do relacionamento de uma forma inconsciente, de uma forma muitas vezes até injusta com o companheiro, né, que não tem nada a ver com o seu passado, ela muitas vezes não sabe quem você é. São duas pessoas, na verdade, que resolvem se amar, que, na verdade, elas não se conhecem, né? Quando as pessoas se conhecem, um casal se conhece, são dois estranhos, com criações diferentes, com experiências diferentes de vida, e resolvem estar juntos. Então, essas duas pessoas, elas precisam realmente ter uma maturidade para entender que o outro é diferente dela e ter um amadurecimento para, quando tiver um atrito, saber lidar com esse atrito com uma comunicação bastante assertiva. Assertivo significa aberta, dizendo exatamente o que você quer, sem falar, sem dar ordens sem sentido, porque o outro não sabe o que está passando na sua cabeça. Então, ser bastante claro com o que se deseja, exatamente para poder fazer com que o outro consiga entender, e dentro desse entendimento, gente, os homens são maravilhosos. Eu adoro trabalhar com homem, Terezinha, sabe por quê? Os homens, eles são bem objetivos, eles não, a subjetividade não é do homem, é da mulher, né? Então, o homem, ele, se você falar para ele, eu preciso que você leve o lixo, ele vai entender isso e pronto. Né? Agora, se você falar para o homem assim, você é mulher e está me ouvindo aí, se você falar para o homem assim, estou cansada, estou cansado com serviços domésticos e e já não aguento mais. Ele vai só olhar e acabou ali o negócio. Né? Porque você foi subjetiva. Você tem que ser objetiva com ele. Você sabe que você falando isso, me vem uma coisa na cabeça bem bacana. Os 3 primeiros anos do casamento, do matrimônio, são os piores. Por quê? Porque, conforme a gente falou bem no comecinho, somos seres únicos, somos indivíduos. E aí, os 3 primeiros anos do casamento, do matrimônio, ou de quando vai morar junto, duas pessoas diferentes, com características diferentes, que pensa diferente, sente diferente, cultura diferente, família diferente, tudo diferente. Coloca tudo isso junto debaixo do mesmo teto. 3 primeiros anos é adaptação, é a maior dificuldade. Por quê? Lua de mel acaba em alguns meses, né? O apaixonamento tem data para acabar. Então tem que ter amor ali embaixo. Depois que acaba o apaixonamento, tem que ter amor e principalmente tem que ter propósito, né? Em prol do relacionamento. E eu costumo dizer que as mulheres, até foi um cara que eu gostava muito, eu gosto de umas pessoas estranhas, né? Eu gostava do Gasparetto e para mim ele entendia perfeitamente a alma da mulher, o Nietzsche, o Schopenhauer, a filosofia deles. Eu falo, gente, como que eles podem entender tanto da natureza feminina mais do que a maioria das mulheres? E ele falava assim, que a mulher, ela casa e aí ela quando está namorando, ela entende que o homem é diferente. Ela vê, e é isso que atrai. Quanto mais feminina for a mulher, mais ela vai querer um homem bem masculino. É assim que funciona na natureza. Beleza. Aí quando ela casa, ela quer transformar o homem numa mulherzinha. Eu já fiz isso na minha casa e quando eu comecei a estudar sobre as características da natureza masculina e da natureza feminina, nossa, mudou muita coisa na minha vida, na minha casa. Porque o Gasparetto falava assim, o homem, ele quer construir a casa, ele quer saber onde passa cada conduíte, ele quer saber onde tem cada cano de água, onde tem cada cano de esgoto. Para o homem isso é o céu, é o paraíso. A mulher, ela quer comprar cortina, ela quer decidir sobre a cor do piso, ela quer decidir a cor da tinta da parede. O acabamento é coisa da mulher, né? A mulher quer comprar roupa de cama, ela quer comprar coisas para casa, um aparelho de jantar bonito, decorado. O homem, ele quer comprar chuveiro, ele quer comprar
coisas de homens. E tá tudo certo, é natural isso. Mas aí a mulher casa e ela quer que o homem se comporte como uma mulher. E aí o Gasparetto brincava e falava assim, então vai casar com uma mulherzinha, se você quer que seu homem seja mulher. Entendeu? Então isso é bem interessante a mulher entender isso. Por exemplo, eu não estou dizendo que o serviço da casa é coisa só da mulher, não. A coisa do homem e da mulher. Por quê? Porque a casa não é dela e nem dele, é dos dois. Só que ele vai cuidar do jeito dele. E eu já me peguei pegando louça e falando para o meu marido, nossa, você já lavou isso aqui? Meu, é um homem lavando louça, não é uma mulher lavando louça. É diferente. É claro que tem homem que lava louça melhor do que a mulher, mas são exceções. Entendeu? E a gente está falando de regra aqui. Eu até falei para você, o Nietzsche, ele falava, as mulheres feministas odeiam o Nietzsche, mas ele falava muita coisa de verdade sobre a natureza feminina, né? Ele falava que a mulher, ela usa o homem como ponte para chegar no filho. Qual é a mulher que vai falar que isso é 100% mentira? Eu não digo, né? Então, a gente pode até ser apaixonada, eu morro por você, eu só respiro por tua causa. Mas aí tem um filho para você ver qual que é o maior amor da sua vida. Então, não é Perfeito. mentira essas coisas, entendeu? E isso tá tudo certo, faz parte da natureza, né? É a natureza feminina. Então, a gente, antes de ter um relacionamento, é essencial que a gente conheça, que a gente tenha autoconhecimento em primeiro lugar, que nós nos conheçamos e que a gente entenda também a natureza da outra pessoa, que é para não ter esses conflitos, porque a violência doméstica, a violência na conjugalidade, começa com essas pequenas coisas. Eu costumo dizer que em se tratando de relacionamento, pequenas coisas causam grandes estragos. É isso aí, perfeito. E sabe o que que eu lembrei? Que você me contou uma história, eu gostaria muito que os seguidores ouvissem você contando aquele dia que você estava toda arrumada para ir no shopping. É muito interessante essa passagem. E isso faz parte dos insights que a gente tem quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente conhece a nossa natureza de mulher e também entende um pouco da natureza masculina. Era um Conta domingo à pra tarde, gente aí. eu nunca esqueço. Era um domingo à tarde e eu estava toda pronta, eu ia para o shopping com meu marido, a gente ia comer alguma coisa. Era mais ou menos umas 3 horas da tarde, quando eu estava de bolsa toda pronta, né? Quando eu ia saindo no portão, meu filho chegou. E aí ele falou assim, mãe, dá para você passar uma camisa branca? Eu tenho um casamento daqui a pouco. Eu voltei toda contente, porque mãe adora quando o filho pede alguma coisa e ela pode ali fazer. E o meu filho, especialmente eu e ele, a gente tem uma afinidade muito grande. Eu me dou muito bem com ele. Eu deixei ele crescer como homem, eu não quis que ele se tornasse uma mulherzinha. Então ele é bem objetivo, ele é bem, né, ele é bem homem mesmo. E como eu sou bastante mulher, a gente dá certo. Aí, quando ele pediu isso, eu voltei, montei a tábua e as camisas brancas, ele falou, quero uma camisa branca. E as camisas brancas dele, ele trabalhava, né, na direção de uma empresa, e ele usava roupa social e as camisas dele, eu demorava em torno de 40 minutos para passar, porque eu sou perfeccionista, eu sou assim, eu não sei fazer pela metade. E aí eu voltei, arrumei a tábua, liguei o ferro e comecei a passar. E aí veio na minha cabeça, falei, meu Deus do céu, se fosse eu saindo com o Diogo e o Zé chegasse, que é o meu marido, e pedisse para eu passar uma camisa, eu ia falar, não, estou saindo, não vou passar. Como é que você vai pedir uma coisa dessa em cima da hora? Você sabe que eu demoro para fazer essas coisas, eu vou sair. Quando eu voltar, se você quiser, eu passo, ou então você mesmo passa. Eu passando a camisa e pensando isso. E aí, o que que veio na minha mente? Eu pensei comigo, eu pensei, se eu tratar o meu marido 30% afetivamente e amorosamente, como eu trato meu filho, meu relacionamento vai ficar bom. Entendeu? Exatamente, assim, reforçando o que você falou, né? A gente, quando tem os nossos filhos, o nosso amor vai para as crianças, não tem jeito. O Exato. nosso marido, ele perde a mulher dele.
função, inclusive, dele, né, reconquistar essa mulher. Mas quando ele não faz isso, pronto, já começou aí os problemas, né? Então, assim, o filho que geralmente... filho é bênção, né, gente? Mas o filho que às vezes seria uma bênção para esse homem, às vezes, dependendo dessa mulher, se ela não tiver amadurecida para entender que os hormônios dela não vão contribuir e que ela vai voltar o olhar dela de amor para essa criança, para essa prole, ela e ele vão acabar com o casamento, porque eles não vão se entender. Tanto é que a libido da mulher ela cai demais da conta, né? Isso se essa mulher tiver realmente sentimentos em relação a esse homem, porque o que a gente vê hoje, sabe, Terezinha, são mulheres falsas que se aproveitam desse homem para ter uma condição social, ou seja, elas querem estar com esse homem, um casamento de interesse, e aí ela olha para esse homem exatamente para ser uma via para ela poder ter o que ela quer, que é um casamento constituído com os bens materiais que ele possui. E aí, esse casamento ele não é um casamento verdadeiro, onde essa mulher realmente gosta. E além disso, como o nosso querido amigo Aldir também falou comigo, inclusive tenho 2 lives lá com o Aldir, lá no meu canal do YouTube, para quem quiser saber mais sobre hipergamia. Nós, mulheres, somos hipergâmicas naturalmente, e só o amadurecimento, só esse autoconhecimento para fazer com que a mulher não veja a grama do vizinho mais colorida, mais bonita. Porque se a gente está num casamento e a gente se sente um pouquinho infeliz e frustrada dentro desse casamento, a gente vai querer olhar para outro homem que seja mais bonito, mais poderoso, mais forte, enfim, mais rico, para poder estar com esse outro homem e não vai cuidar do casamento como poderia cuidar, né? Vai ofender esse homem, falar assim, você não serve para nada, você, sei lá, você ganha pouco, você é péssimo na cama, você, enfim, tudo isso aí. Ela vai sentir isso, mas ela não vai falar. Mas o comportamento dela vai falar que ela está sentindo isso e pensando isso. Porque ela não fala. Porque se falasse e resolvesse e fosse embora ou separasse, não teria tanta violência, entendeu? Às vezes, a grande maioria das vezes ela pensa e sente isso, mas não fala. Então fica aquele relacionamento tóxico, patológico. Você falando isso, eu lembrei da Camille Paglia, que eu amo a Camille Paglia, que ela é uma feminista, mas ela é defensora também das causas masculinas. Eu falo que ela finge que é feminista para permear aquele mundo lá, né? Ela fala que o homem gosta da mulher por si mesmo, por si só. E a mulher gosta do entorno, do que o homem pode oferecer, principalmente em relação a filhos. Você vê que quando uma mulher casa, na natureza mesmo, faz parte da natureza da mulher, procurar um homem que ela perceba, e isso também tem a ver com a hipergamia, não é só por interesse, né? Não é só por isso. A grande maioria quando são pessoas sem ética, sem uma expansão de consciência, sem uma espiritualidade boa, vai pensar só nisso como status mesmo, como ganho, né? Como ter. Mas da natureza mesmo, a mulher quer um homem assim, que é por causa da prole, para você ver como na natureza a mulher pensa primeiro no filho. Mesmo quando ela está escolhendo um marido que seja através do olhar hipergâmico dela, ela está pensando na prole. O Schopenhauer falava isso, que tem alguns escritos dele, e ele, para mim, ele é o máximo também, ele falava assim, no fundo, no fundo, no fundo, tudo gira em torno da cópula. E a mulher, quando ela procura um homem que tem um status social mais alto, um homem que seja mais inteligente, um homem que tenha uma possibilidade que seja de evoluir, de crescer, ela não está pensando muitas vezes só nela, ela está pensando no que ele vai proporcionar para a família dela. O homem, quando casa, Larissa, as mulheres ficam com ódio de mim quando eu falo isso, mas é uma verdade. O homem, quando casa, ele quer sexo. Se não fosse pelo sexo, não precisaria casar, ele ficava de boa, trabalhando,
tendo as coisas só para ele, tudo dele. Mas ele quer uma mulher para ele fazer sexo, então ele casa. Então, quando o homem casa, ele quer sexo. Entendam isso, mulheres, por favor. E a mulher, quando casa, ela quer um teto, ela quer uma família, ela quer uma casa para ela poder ter filho. Entendeu? É nesse aspecto que o Nietzsche falava, que a mulher usa o homem como ponte para chegar no filho. Então, se fosse só para não ter sexo, o homem não precisaria casar. Você concorda comigo? O homem, Totalmente. quando o homem ama, o homem, ele fala isso no sexo. A mulher, É, quando ela ama, ela fala isso cuidando da casa, cuidando do homem, isso aí. cuidando do filho. E quando a gente estuda os chakras, né, a gente sabe que a mulher se conecta pelo coração e o homem se conecta pelo chakra básico, que é o chakra sexual. Uhum, Ou seja, é exatamente isso que você falou. Só que você falou da parte que não é espiritual, e eu estou falando da parte energética espiritual, né? Com os chakras, a uhum. mulher se conecta pelo chakra cardíaco e o homem pelo chakra sexual. É incrível. É exatamente isso. É, E a gente, eu fico pensando isso, coitado dos homens, né? Eles casam para ter sexo e é o que eles não têm quando casam, né? E aí a mulher, porque, como você mesma disse aquele dia, eu fiquei depois pensativa pra caramba, conversei com meu namorado sobre isso, foi ótimo, porque realmente é isso, né? Por que que as mulheres. Eu tenho uma demanda assim com alguns homens que vêm me procurar, que é exatamente essa. A mulher, ela para de ter relação sexual com esse homem. E é uma demanda assim recorrente, sabe? O que que acontece com essa mulher quando ela está dentro de um matrimônio? E aí você acha mesmo que essa falta de sexo não vai haver violência? Se isso foi um combinado inicial? Ou seja, É, se os. então, é Não é isso que eu acho verdade? interessante. Nesse livro aqui, ó, O Erotismo, Fantasias e Realidades do Amor e da Sedução, do Francesco Alberoni, ele fala muito sobre isso, da questão da erotização, porque o erotismo, ele acaba por causa do cotidiano, né, dos problemas do dia a dia. A mulher, naturalmente, ela já tem um instinto sexual menor do que do homem, e o mundo seria um caos se a mulher fosse tão sexualizada quanto o homem. A natureza sabe disso, por isso que é assim, tá tudo certo. Mas quando o homem casa, não diminui a testosterona dele, não sei como fala essa palavra direito, Testosterona. testosterona dele, não diminui, continua. A mulher, com o cotidiano, com os problemas ali do dia a dia, a sexualidade dela já era um pouco mais baixa do que a do homem, fica mais baixa ainda. E aí tem as questões do relacionamento. A mulher começa a fazer prostituição velada. A maioria não gosta de que eu fale esse nome, mas é isso. Por quê? Porque Perfeito. ela troca sexo por coisas, né? Ela negocia ali. Ela já não age mais com a naturalidade do encantamento do namoro e com aquela sexualidade exacerbada que tinha no namoro. Então, se ela não trazer de volta para o relacionamento o erotismo, o homem pensa centenas de vezes, ele pensa em sexo durante o dia. A mulher nem lembra que existe sexo durante o dia. Então, o homem chega. O pastor Cláudio Duarte fala muito isso, eu dou muita risada com ele. O homem Eu também chega gosto todo dele. cheio de amor, a mulher nem olha para ele. A mulher está ali brava, ela tá esperando o homem chegar para ela começar a falar, reclamar. Usa o homem como muro das lamentações. Tem que tomar cuidado com isso dentro do relacionamento, né? E quando eu dou palestras sobre a sexualidade nas igrejas, e eu falo para as irmãs, né? Eu falo para as mulheres, precisamos trazer de volta o erotismo para dentro do relacionamento, né? Ui, Opa, caiu aqui, aconteceu alguma Larissa. coisa. Desculpa. É, É que meu o assunto telefone é quente, ele é, balança as extremidades. né? Pessoal, Balançou vocês as estão. extremidades aqui. Vou aproveitar aqui para falar com o pessoal que vocês estão assistindo aí, vocês estão gostando, comenta aí, escreve aí na caixinha de pergunta aí, porque
para a gente poder interagir aqui, né? Vantagem de estar ao vivo é isso, vocês vão interagir tudinho aqui com a gente. Mas esse assunto Então, é ele é bastante importante. interessante essa questão da sexualidade, assim, a base, a causa do sofrimento e do desequilíbrio na maioria dos relacionamentos. É isso aí. Então, Isso há aí. que se tomar cuidado com isso, e olhar para isso e administrar legal isso. E assim, lembra aquele vídeo que eu comentei com você? Quem que depois quiser assistir o vídeo me pede que eu compartilhe com você. Que elas estavam falando, né, como as mulheres fingem, porque o homem, ele realmente ele é muito mais sincero na relação sexual do que a mulher. A verdade é essa, porque ele não pode fingir uma ereção. Ele está excitado, não está. Agora, a mulher não é bem assim, né? Ela tem alguma excitação, mas se ela não tiver nenhuma, ela vai simplesmente fazer uma imaginação ali, ela pode muito bem, né, abrir as pernas e, enfim. E quando ela quer alguma coisa, usar essa vantagem que ela tem para poder conseguir o que ela quer desse homem. E muitas vezes, ela, com a chantagem, ela vai fazer com que esse homem vire praticamente um... Eu não sei como é que fala quando a pessoa é chantageada, como é que é o nome da pessoa, a vítima, não sei. Tem um nome certo, né? Mas não estou lembrando. Ela fica ali, preso ali também naquilo, esperando aquela vez de sexo, e ela, não, ainda não, né? Ainda não. Usa para o sexo como moeda de troca ou para castigar, entendeu? Ou para E a castigar, mulher muito só bem. ou a mulher só esquece que quando ela finge, quando ela faz essas coisas, ela está atingindo e destruindo ela própria, Perfeito. entendeu? É isso aí. Porque o sexo, se você faz isso em relação ao sexo, você não gosta de sexo. Né? E se você não gosta de sexo, você precisa de uma ajuda, você precisa de olhar para isso, porque o sexo é sempre em relação a você próprio. É Não isso tem como aí. você castigar o outro com sexo, não se autocastigando. É isso aí, perfeito. Perfeito. E a mulher, um seguidor meu falou assim, mulheres não gostam de sexo. Eu falei com ele, olha, se uma mulher não gosta de sexo, ela precisa realmente olhar isso para ela. Ela não está equilibrada, ela não está saudável, né? Nós somos seres sexuados, né? Sexo é vida. Nós somos seres que se não fosse por causa do sexo, não estaríamos na face da Terra. A grande verdade é essa e ninguém quer olhar para isso, né? Mas realmente se você é homem, está assistindo, está acompanhando essa live, e se você passa por algum desses problemas, tá na hora de chamar a sua mulher para assistir essa live. A gente vai disponibilizar ela no YouTube, vou deixar ela gravada, para você poder rever aqui alguns pontos, alguns tópicos que a gente colocou, porque se essa mulher ela não amadurecer para isso, eu não sei até que ponto é vantajoso você seguir numa relação nesse sentido. Eu sou do tipo, Terezinha, quando chega uma pessoa com um casal aqui que tem uma relação, a gente vai fazer de tudo para isso melhorar, para esse relacionamento melhorar, para ele vingar, né? Mas o relacionamento, como eu disse no início da live, é de dois, não é de um. Se o outro não faz a parte dele, seja o outro um homem ou mulher, fica muito mais difícil para um só trabalhar, né? Fica muito mais complicado para um só tá Não dá. fazendo. Se for Não tem só um, como. não dá. O nome já diz tudo. É relacionar. É laço. É Um isso. laço, Não tem como exatamente. uma pessoa só olhar para o relacionamento, tem que ser os dois. E os dois Isso, têm que estar ali em prol do relacionamento. Então, isso. essas coisas precisam ser olhadas e quando dá certo, vamos trabalhar, os dois estão querendo isso, tudo bem. Mas quando um não quer, o ideal é ir cada um para o seu lado, vida que segue, melhor do que ficar dentro de um relacionamento tóxico, Ou patológico. melhor, isso, exatamente, ou melhor do que esse homem está aguentando essas rabugentices dessa mulher e não chegar numa bolha que exploda e ele venha às vias de fato contra ela, agredindo ela, né, fisicamente. Então, você falando isso, eu lembrei da questão do suicídio, né? Porque a grande maioria dos suicídios é cometido por homens, né?
E aí eu li, até mandei para você, até grifei lá, que o Henri Farrell falou que a angústia masculina não é uma preocupação só dos homens, né? O suicídio de um homem afeta sua esposa, filho, pais, colega e amigos. O mesmo acontece com sua morte prematura, seu alcoolismo, seu vício em belas moças, porque o homem tem esse vício. A, a libido masculina, a sexualidade masculina é, é algo que precisa também ser administrado pelo homem, né? Eu sou a pior, eu falo, eu sou a pior. Eu estava estudando, né, fazendo um curso de sexualidade clínica, e aí todos os, os estudos de caso que a gente estudava lá no curso, era sempre de pessoas religiosas, pastores, filhos de pastor, da religião católica, pessoas muito religiosas que têm, a maioria dessas pessoas tem algum problema na área da sexualidade, né? Aí eu pensei comigo, nossa, precisa de ter uma sexóloga evangélica ou religiosa, essas coisas. Aí fui procurar, não tinha. Falei, não tem, então vai ser eu. Aí fui estudar e me especializar nessa área. Aí eu estava conversando com uma amiga minha, ela já é muito idosa, ela já está beirando os 90 anos, assim. Mas já faz alguns anos eu fui na casa dela e estava falando sobre isso com as filhas dela e com ela, né? Aí ela virou para mim e falou assim, ô Terezinha, mas precisa ficar ensinando sobre sexo? As pessoas já não sabem. Quando eu casei, eu tinha 12 anos. E aí eu fiquei umas 2, 3 noites correndo do meu marido. Eu falei, então, é para não ser assim. Porque se for só pelo instinto, a gente vai ser igual bicho. O instinto sexual do homem é algo que é difícil para ele administrar, mas ele tem que ter essa noção e tem que administrar. Aí eu falei para ela, irmã, a sexualidade é intrínseca ao ser humano, mas não precisa ser só assim, feito bicho. A gente pode administrar, não precisa ser só instintiva, porque só os bichos, os animais, é que é por instinto. O homem não. O homem tem consciência, tem inteligência que Deus deu para ele administrar também essas coisas. Exatamente. E você estava falando do suicídio, né? Poxa, se os homens morrem, eu sou enlutada, né? Muitos de vocês já sabem que eu conheci esse trabalho com homens por causa exatamente do suicídio que meu pai teve há 14 anos quase. E, poxa, quanto de diferença fez na nossa vida não tê-lo, né? E assim, É, os é homens, isso que ele fala aqui, ó, eles que são necessários, cada vez que acontece isso não é um problema só dos homens, é um problema não, da sociedade. com Cada um certeza. afeta mãe, afeta filha, afeta esposa, afeta colegas, amigos, né? E cada problema que ele tem com o alcoolismo, com a morte prematura, afeta os lucros corporativos, a produtividade nacional. Quando os homens são vítimas, somos todos vítimas, o Henri Farrell falou. Eu acho isso uma Exatamente. fala, assim, muito verdadeira. Muito transparente, porque é a realidade, né? Enquanto estiver uma pessoa sofrendo, todos nós vamos sofrer. A gente precisa olhar para isso, já é hora da gente levantar esse véu, porque ficar falando sempre que a mulher é a vítima da situação e não olhar para essa mulher que ela tem. Hoje existem pessoas que estão fazendo esse trabalho com as mulheres para poder resgatar o feminino nelas, né? A verdade, a Uhum. transparência, a essência dessa mulher para que ela possa também ter uma comunicação mais efetiva, entender um pouco mais a cabeça do homem e o homem também, né? Porque também a gente tem uma outra situação de homens que são agredidos que estão muito no lado feminino, ou seja, o homem ele deixa de atuar no polo masculino primordial por também pressão da sociedade, enfim, por tantas Perde a pressão essência, perde a perde a essência essência, masculina. ele Uhum. vai para o lado feminino e entra em choque com a mulher, porque a mulher está querendo um cara que tenha mais postura, que não seja um banana, que vá lutar pela vida, e esse homem ele Uhum. está no polo feminino, chorando pitanga, não consegue sair, e é por isso que estamos aqui, né, Terezinha, exatamente para poder auxiliar esse homem que já se percebeu que ele está sem forças, um homem que está no polo feminino, ele é um homem que está sem forças, ele está inerte, ele só sabe resmungar, chorar, e reclamar. Ele não consegue perceber que ele é potencialmente capaz
de fazer, elaborar tantas coisas, né, dentro da essência dele. Ele está ali só esperando, enfim. E isso também ocasiona problema por parte da mulher. A mulher ela vai Sim, reclamar desse homem, ela você vai falando, agredir esse homem. E aí a agressão, gente, é de tudo, tá? Aí rola garfada, facada, né? Aí a gente não falou sobre xingamento, isso, falta né? de respeito, mas você falando isso, eu lembrei de novo da Camille Palha, né? Que ela fala que a mulher, como nós educamos as crianças, os filhos, como a sociedade só vê o viés feminino, como a sociedade colocou esse véu de santidade, essa aura de santidade na mulher, então o que que a sociedade fez, né? A Camille Paglia fala que a mulher, ela destituiu o homem da essência dele, da masculinidade dele, do fato dele ser macho. E quando ele enfraqueceu, ela não quis mais, Exatamente, entendeu? né? Então, assim, esse olhar também é importante, porque se essa mulher ela está muito no masculino, porque o feminismo não foi o feminismo, talvez sim, mas enfim, essa coisa que a gente que se ouve muito assim, que a gente não precisa do homem, que a mulher não precisa de homem, que a mulher se basta, ou que vamos lutar, que eu sou guerreira, eu sou mãe solteira, eu sou guerreira. Enfim, todas essas questões aí que falam, que deixam a mulher muito masculina, né? Isso cansa muito a mulher. Então, ela, enquanto o homem vai muito para o feminino, de uma forma errada, a mulher ela fica muito no masculino e ela quer fazer o que ela faz no trabalho dela para poder conseguir dinheiro dentro do relacionamento. Isso vai ter conflito, isso vai ter um atrito. Isso você está fora da sua essência, você está simplesmente agindo contrário à sua própria natureza e você vai ter problemas aí sérios com relação ao seu relacionamento, porque simplesmente cada um não sabe qual é o seu papel, né? Mais uma vez aí. Exatamente. Só para deixar números aqui, é, dos 20 aos 24 anos, os homens são mais sujeitos ao suicídio 6 vezes mais do que a mulher. E conforme vai crescendo, aumentando a taxa de idade, vai aumentando a proporção também do suicídio comparado com o suicídio das mulheres. Então, essas coisas é bom a gente olhar e não brincar, né? O homem vê que ele precisa de da essência dele, não perder a própria essência, a mulher não perder a essência feminina e o homem não perder a essência masculina. Eu fico assim, né? Que incoerência quando eu vejo uma mulher falar: ah, eu não preciso de homem para nada. E eu sou a favor de mulher ter autonomia, hein? Eu sou uma Também. pessoa que eu tenho autonomia na minha vida, liberdade para mim é um dos valores essenciais na minha vida. O meu top 5 de valores, um dos primeiros é a liberdade. Então, e para a gente ser livre, dona do próprio nariz, a gente não precisa ser um homem, né? A gente não precisa perder a essência feminina. Eu não perdi a Exatamente. minha. Então, E aqui, é bastante interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente perde a nossa essência, a sociedade fica torta, capenga, né? Quando uma mulher fala: ah, não preciso de homem para nada, eu olho e falo: meu, se não fosse homem, você nem existia. Porque sim. precisa de um homem para fazer uma criança. Não é só toda essa estrutura, né, da sociedade, O mundo casas, é feito pelos carros, homens. Vamos ver, exatamente, exatamente. E o homem, o Aldir pontes. falou isso. Nossa, eu achei muito da hora naquela live. Eu não sei se foi uma live que ele fez que eu assisti. Aí ele, ele falou que o pavão, ele não abre a cauda, tudo colorido, fica se exibindo ali para a pavoa, se mostrando. O Aldir falou que o homem, as penas de pavão dele são o fazer. O homem, quanto mais ele é homem, mais ele faz. E por isso, a base, né, bastante do homem é toda essa estrutura que temos hoje no mundo, a maioria é feita pelo homem. Por quê? Porque faz parte da essência dele. Exatamente. E aqui, sabe, Terezinha, e o pessoal que está assistindo aí, eu faço um trabalho com o homem de resgate do feminino no homem, mas não é um feminino que eu vou fazer o cara pintar a unha, colocar saia.
e fazer isso não. O resgate que a gente faz do feminino é ele olhar para o interior, se conectar com a espiritualidade. Eu peço para esse homem fazer oração, porque é uma forma dele se conectar com o que é maior que ele, né? Essa força universal que eu chamo às vezes de Deus, eu chamo às vezes de universo, arquiteto universal, enfim, né? Porque aqui eu não sou uma pessoa, não trabalho religião, mas eu trabalho a espiritualidade. E também peço para a pessoa meditar, para exatamente também conhecer um pouco a própria mente e praticar a gratidão, porque com o fenômeno da gratidão, ele consegue também transformar algumas realidades dele. Eu ensino para o homem fazer o Ho Oponopono, que é uma técnica milenar havaiana, onde ele pode também transformar energeticamente todo um ambiente. E também, quando a gente trabalha dentro de terapia, a gente consegue observar onde está onde ele precisa fortalecer, né? Se ele já está muito no feminino ou no masculino, exatamente para poder tirar esse homem se ele está muito no feminino, para descer esse percentual e ele estar mais no masculino, né? Exatamente, equilibrar. E aí, se tem algum homem solteiro aí que estiver assistindo, procurar ver por que a energia dele está atraindo certas mulheres problema, mulheres ciumentas que batem nele, mulheres que ficam falando o tempo inteiro que ele está com outra pessoa, mesmo ele sendo fiel, sendo honesto, né? Porque, Terezinha, depois que eu comecei a anunciar a nossa live, chegaram várias pessoas para conversar comigo, vários homens falando que mulheres fazendo gaslighting, né, que é um termo para dizer que a pessoa está fazendo, tá chamando de louco, não é isso? E Exato. aí, o que acontece? Aí eles me contaram, né, que elas ficavam regulando o celular, eu até fiz um post, o último post foi ficavam regulando o celular, entendeu? Assim, regulando o horário para chegar, e tudo isso aí, colocando ideias na cabeça da pessoa, e assim, às vezes o homem tá de inocente naquela história, ele fica obcecado pelo sexo que de repente aquela mulher oferece, né? Como a gente sabe que o homem se conecta sexualmente, ele fica ali envolvido ali naquela sexualidade daquela mulher que é envolvente, mas que daqui a pouco ela pega e cai a carapuça dela, porque ela não é uma mulher que está ali, na verdade, ela está ali cheia de problemas internos, e aí eu pergunto para esse homem, por que ele atraiu essa pessoa? Porque aqui no meu perfil eu falo muito que semelhante atrai semelhante. Então, geralmente a gente atrai pessoas que são semelhantes a gente de alguma forma, né? E por que está atraindo energeticamente esse tipo de pessoa que faz chantagem emocional, que faz que agride, né? E aí mudar também essa realidade. Então, trabalhar o feminino, o lado feminino no homem, não significa fazer com que ele saia de saia, ou fique pintando a unha de preto, ou passe batom. Isso não é trabalhar o feminino, né? Uhum. Trabalhar o feminino precisa no ter homem... um equilíbrio, né? Na essência dele, precisa ter o equilíbrio. Porque a grande maioria dos homens perde a masculinidade, perde a essência, se perde de si próprio. Trabalhar o feminino no homem significa fazer com que ele entre em contato com as suas emoções, que ele conheça os sentimentos dele, saiba muito bem onde que ele está pisando e ele consiga perceber com esse mecanismo, né, da meditação, por exemplo, melhorar a sua intuição para poder saber como lidar e não chegar a ter tantos problemas aí em relação à violência. Perfeito. E eu queria lembrar aqui que quando a gente veio para fazer essa live, a gente trouxe essa problemática, e quando eu fui fazer o meu TCC, a pergunta que eu fiz e a resposta que eu queria, primeiro eu entendi que muito poucas pessoas estudavam o tema, né? Tinha poucos artigos científicos, literatura, teoria era pouco sobre, mas já tinha. Hoje tem muito mais, mas eu encontrei bastante ainda assim, né? Mas perto da outra face da moeda, que é a mulher com sofrimento dentro do relacionamento, não é nada o que eu encontrei. Mas a gente não trouxe só problema, né? A gente
traz a maioria dessas pessoas que eu marquei, ó, o Martin Van Creveld, o autor desse livro aqui, ó, O Sexo Privilegiado, o mito da fragilidade feminina. Isso é um mito. Por quê? Porque a mulher só é frágil e fala que é frágil quando ela está dentro de um relacionamento abusivo, porque é conveniente para ela. Porque saiu disso, a mulher é tudona, a mulher é lacradora, a mulher é tudo. Né? Então, ela só é frágil quando é conveniente para ela. Então, tem o autor desse livro, tem o outro que é o mito do privilégio masculino também, o mito do poder masculino também, o Arren Farrell, que é maravilhoso, é uma leitura assim, eu mandei para o meu filho, eu falei para ele ler, né? Eu sempre mando esses livros para o meu filho, para que ele também entenda, para que ele se conheça e para que ele tenha qualidade de vida, né? Eu não só prego essas coisas, como eu vivo elas no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, essas pessoas, o que eu aprendi com o meu TCC e o que é que eu falo? Que a violência na conjugalidade, ela tem um berço nascedouro. E ela não é não é caso, questão do homem ser violento. Ela é um processo que é retroalimentado. Então, só existe a violência porque tem mulher e homem ali, fementando essa violência. Então, há que se olhar para dentro dos relacionamentos para ver como é que a gente pode resolver essas coisas. E antes de olhar para dentro do relacionamento, dar esse mergulho para dentro de si próprio. Porque só quando a gente está inteiro que a gente consegue ficar dentro de um relacionamento bom, porque a gente só dá o que a gente tem. Ninguém consegue dar o que não tem. Isso aí. Olha, Terezinha, a gente já está quase no final da nossa live. A gente tem uma perguntinha aqui na caixinha e tem uma outra pessoa que colocou uma pergunta aí para trás que eu não vou conseguir olhar, gente. Então, se você tem alguma pergunta, a última chance aí de você colocar ela dentro da caixinha do balão aí ou reescrever, porque realmente eu já perdi, eu não sei onde está. Pode perguntar, se a gente não souber responder, a gente pesquisa juntos. Então, eu só queria falar o seguinte, que há 2 semanas, quando eu comecei a divulgar a live, um rapaz falou comigo, me pediu ajuda para poder preencher uma pesquisa sobre violência contra o homem, e ele acabou de me passar os dados. Se ele tivesse me passado os dados, assim, tipo 10, 15 minutos antes, mas ele me passou os dados, tipo, 2 minutos antes da live. Mas eu passei o olho e ele fez algumas perguntas para os homens e ele falou, e aí eu observei o percentual, assim, tudo acima de 50%, tinha percentual lá que era 60%. Ele perguntou, foram para 84 homens, se eles já haviam sido abusados psicologicamente, xingados, ou, enfim, chantageados, né, e de repente, se ele me permitir, eu até divulgo lá aqui no meu Instagram, né? Faço um post no Instagram para poder divulgar. E assim, é absurdo, tá? Essa problemática. Os homens precisam se alertar, porque isso pode minar o emocional deles, o psicológico desses homens. Eles precisam estar bem atentos se eles estão sofrendo agressão, porque, gente, se a sociedade não vê nem a violência física contra o homem, se eles fazem chacota da violência física contra o homem, quem dirá a violência emocional contra o homem? Não é verdade, Terezinha? Exatamente. A violência psicológica, ela é tão letal ou até mais, porque ela atinge diretamente a psique, a alma do homem. Então, a violência psicológica, ela é letal. Então, o homem tem que atentar para isso, né? E se resolver a vida dele, se colocar em primeiro lugar e saber que se ele não cuidar dele, quem é que vai cuidar? Então, ele tem que dar esse primeiro passo. Ele tem que ter essa consciência de que ele está sofrendo e que sim, ele pode, deve e tem que pedir ajuda, né? Procurar ajuda profissional, olhar para ele. A maioria dos homens, quando sofre esse tipo de violência, eles se calam, né? Deixa tudo debaixo do tapete. E quando a família menos espera, eles estão em depressão, estão com sofrimento psíquico muito grande, estão adoecidos psiquicamente
Se e afundando no estão, álcool, né? exatamente, estão aí com problemas com drogas, com álcool, ou então está com alguma doença psíquica bem séria. Então, Câncer, é precisa isso olhar aí. para isso. É verdade, perfeito. A pergunta, então, do colega do Vogado. O homem, quando não supre as necessidades do lar, qualquer que seja, o mesmo é taxado de incompreendido. Ah, não foi bem uma pergunta, né? Deixa eu ver Ele se está afirmando aí, é assim ele está. mesmo. Quando o homem não supre as necessidades, e isso é interessante ele falar, porque olha como que não é questão de igualdade. É muito natural, eu até comentei com você isso, quando é, o homem vai trabalhar e a mulher fica em casa com os filhos. E isso a sociedade vê como natural, como normal. Agora, deixa o homem em casa e vai a mulher trabalhar para ver o que, que acontece. Mesmo quando isso é combinado entre os dois, um fica em casa, fica com os filhos, eu vou trabalhar. Quando o homem está desempregado, por exemplo, a mulher decide isso, ela e o homem. A família, a sociedade vai olhar para ele como um vagabundo. Não vai olhar para ele naturalmente. Nossa, a mulher está trabalhando e ele está cuidando dos filhos. Não é assim. Não tem essa igualdade. Não é dois pesos e duas medidas. Sim, isso aí. E eu também quero falar sobre. Não, com um comentário aqui que eu voltei para trás aqui, tem uma moça que falou assim, aqui na minha casa, Visália, aqui na minha casa dividimos a tarefa, é automático, não preciso mandar fazer nada. Então, quando o acordo é bem estabelecido entre o casal, quando cada um sabe o seu papel, quando está bem claro isso, não precisa mandar. Não precisa. Eu estava falando com meus alunos essa semana e é cansativo uma pessoa estar ali, né, importunando ali o outro, mandando o outro fazer, parece criança, né? Ninguém é mais criança. Exato, a casa não é só de um, né? Até as crianças mesmo, os filhos. Eu sempre falo, gente, não deixa seu filho achar que a casa dele, que a sua casa, é um hotel 5 estrelas, um hotel de luxo para ele, não. A casa é dele, ele tem que ajudar a cuidar também. A mesma coisa é para o homem e para a mulher. A casa é dos dois, os dois têm que cuidar. Isso aí. E o Lex Luthor falou que as mulheres não querem ouvir o que os homens falam. É isso aí. As mulheres, muitas como nós já abrimos os E, olhos, né? e aí eu respondo, as mulheres não querem ouvir o que os homens falam. Então o homem vai se calar? Não pode. Não, Os ele homens, vai eles não podem continuar se calar. falando. Vai Exatamente. continuar falando, vai trazer à tona, vai falar e vai falar e vai falar. Exatamente. Bom, Terezinha, quero muito agradecer a sua presença. Eu espero que a gente possa construir aí um trabalho legal juntas, fazendo novas lives, mas também o seguinte, quem assistiu aí pode também estar sugerindo ou perguntando, segue lá a Terezinha, se você segue a Terezinha, não me segue também, vamos conversar, porque a gente também tem interesse de trazer aqui para o nosso perfil esse conhecimento. Somos duas mulheres, somos a favor dos homens, somos a favor da humanidade, somos a favor da justiça, que seja mais igual, né, que não seja injusta, porque o que a gente vê na sociedade é uma injustiça contra os homens, na maioria, muitas vezes, muitas e muitas vezes. Eu sou mãe de um rapaz, você é mãe de um rapaz também, né, Tereza? E Terezinha, né? E a outra coisa também é que uma mulher, ela só defende, só segue repetindo, defendendo os direitos da mulher quando ela não tem um filho homem, porque o dia que esse filho dela sofrer as consequências que esse direito da mulher promove, né, e ele for injustiçado, pode ser que ela reveja aí os seus conceitos, né? Então, não faça com o outro aquilo que não desejaria para si. Se você fosse homem, você gostaria de estar passando por algumas coisas que eles passam? Então, a mulher que está assistindo aí, gratidão. Que bom que você está aberta para esse novo conhecimento, para esse novo olhar. Nós somos mulheres e queremos continuar sendo mulheres respeitadas e amadas, né? É tudo que a gente quer. E os homens, eles são muito fáceis de lidar, eles são caras, são pessoas objetivas, eles têm vontade de nos proteger, sim, por isso que eu acho que o mundo está desse jeito, porque eles deixaram passar muita coisa, calados, né, ou sentindo que eles são muito fortes para poder, eles querem nos proteger, e pior de tudo, o problema todo é que a gente sabe que
muitos não são felizes por conta da violência que eles sofrem a todo momento e as injustiças que eles sofrem de diversas formas, né? De diversas formas. Exatamente, eu queria também deixar meu agradecimento, agradecer a todo mundo e, mais uma vez, enfatizar que, deixar aqui claro, né, que a gente não está invalidando o sofrimento das mulheres que sofrem de fato dentro das relações, a gente não está invalidando isso, a gente só está pedindo para que se dê um mergulho dentro dos relacionamentos, porque violência doméstica, violência na conjugalidade é um processo, não é questão de gênero, é um processo que tem uma base, que tem um nascedouro ali. Então eu até escrevi aqui, ó, que a gente não vai deixar de lado esse olhar de compaixão pelas mulheres que sofrem de fato, mas que a sociedade puna as que usam suas condições e privilégios para acusar falsamente, alienar seus filhos, violentar, roubar a paz e destruir a vida dos seus homens. Perfeito. Muita gratidão, Terezinha, por estar aqui. Eu Então, que gente, é agradeço. isso. Eu vou deixar essa live salva, vou pedir para todo mundo que segue aí dar uma curtida na live, compartilhar e em breve eu vou estar colocando ela no YouTube para vocês assistirem na velocidade 2, se vocês quiserem, tá bom? Terezinha, me despeço. Muito obrigada, gente. Beijo, eu também. Boa noite para todo mundo. Foi muito bom conversar com vocês. Tem muita coisa ainda que a gente não consegue falar tudo de uma vez só. Por quê? Porque são coisas aí de uma vida, né? Muita coisa, é muito estudo. Eu queria só deixar registrado aqui os autores que eu citei, ó, o Kriveld, o Casemiro, o Alvin Souza, o Arjen Farrell, a Camille Paglia, o Schopenhauer, o Nietzsche, essas pessoas teóricos inteligentes e que também olharam para essa problemática do homem, tá bom? Um beijo, boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite, pessoal. Conversem com a gente no direct. Tchau, tchau.